A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo de número 21, onde lemos assim: E o Senhor o separará para o mal de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do concerto, escrito nesse livro da lei. Escrito nesse livro da lei. Um dos livros que é muito mencionado nas Escrituras é o livro da lei do Senhor. Mas eu quero mencionar alguns livros que são mencionados na Bíblia. E vou mencionar 12, possivelmente a mais. Mas aqui, temos o livro da lei. O livro da lei repete diversas vezes em todas as Escrituras. Também Números, capítulo de número 21, versículo de número 14. Números 21, 14, nos fala dos livros das guerras. E não é interessante, nós não temos esse livro das guerras, não é? Números 21, verso de número 14, lemos assim: Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, contra Vaeb em Sufa e contra os ribeiros de Armon. Há certamente um livro que foi escrito chamado Livro das Guerras do Senhor. Vamos também a 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo de número 11, versículo de número 41. 1 Reis, capítulo 11, verso de número 41. Nós vamos ler acerca do livro da história aqui, olha só. Quanto ao mais atos de Salomão e tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão. Há um livro da história de Salomão que nós não sabemos se está se referindo ao livro das crônicas ou não, mas chama o livro da história de Salomão. Algumas vezes também fala do livro das crônicas dos reis. 1 Reis, capítulo 14, versículo de número 19. Lemos assim: Quanto ao mais dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que tudo está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Portanto, também é o livro das crônicas. Esse nós temos na Bíblia. Mas o livro da história de Salomão não existe, não é? A não ser que se perdeu. Então nós temos o livro da lei, que está na Bíblia. O livro das guerras, que não está na Bíblia. O livro da história de Salomão, que também não está na Bíblia. E o livro das crônicas, que está na Bíblia. Vamos para 2 Crônicas, capítulo de número 9. E o versículo aqui é o verso de número 29. 2 Crônicas 9, 29. Lemos assim: Os demais atos, pois Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã? Aí, também Natã escreveu um livro de história de Natã, e está ali os atos. O profeta, e na profecia de Aias, também não temos o livro da profecia de Aias. O Silomita, nas visões de Ido, o vidente. Então, os atos de Salomão estão em vários livros, mas vamos ficar aqui com o livro da história de Natã, ou seja, o livro de Natã. Também não temos esse livro na Bíblia. Vamos a 2 Crônicas, capítulo de número 16, versículo de número 11. 2 Crônicas 16, 11. Eis que os atos de Asa, tem o livro de Atos de Asa também, tanto os primeiros como os últimos estão escritos no livro da história dos reis. A esse nós temos o livro dos reis de Judá e Israel. Judá e Israel, o livro dos reis. Vamos para Neemias. Neemias, capítulo de número 7, versículo é o verso de número 5.
Neemias 7:5 está assim: então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E agora vamos lá. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro e achei escrito nele. Então nós temos o livro da genealogia. O próprio livro de Gênesis é cheio de genealogia. Para os judeus era muito importante preservar as genealogias. Então nós temos em Neemias 7:5 o livro das genealogias, que alguns dizem que até o livro das genealogias é parecido com esse livro que nós vamos achar agora no Salmo de número 69, verso 28, e é também muito mencionado no Novo Testamento. Salmo 69, verso 28, diz: sejam riscados do livro da vida. Alguns dizem que o livro da vida é o livro da genealogia, e não sejam inscritos com os justos. No entanto, fala muito do livro da vida no Novo Testamento, e também, principalmente, no livro do Apocalipse. Aquele que vencer, de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida. Então nós temos aqui nos Salmos a primeira menção do livro da vida. Salmo 69, verso 8. Vamos para o livro do profeta Naum. Naum, capítulo 1, versículo de número 1. Naum 1:1. Olha o que lemos no livro do profeta Naum. Vamos ler Naum, capítulo 1, verso 1. Peso de Nínive, livro da visão. Aí, ó, o livro da visão de Naum. Naum 1:1. Então aqui nós temos o livro da visão. No caso, da visão de Naum, que é esse livro que nós temos aqui. Vamos também para Mateus, capítulo 1, versículo de número 1. Olha aí, como é que começa o livro de Mateus? Livro da geração de Jesus Cristo. Jesus foi gerado. Jesus Cristo, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Mas temos aqui o livro da geração de Jesus. Vamos também para Lucas, capítulo 3, versículo de número 4. Lucas 3, 4. Lemos acerca, segundo o qual está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Livro das palavras do profeta Isaías. E finalmente eu quero terminar com o Apocalipse, capítulo de número 5. E o versículo é o verso de número 7, Apocalipse 5, 7. Lemos: e veio e tomou o livro da destra. Ah, tem o livro da destra dos que estavam assentados no trono. O livro da destra. Então nós temos 12 livros na Bíblia, e há mais se você procurar. Primeiro, o livro da lei. Segundo, o livro das guerras. Terceiro, o livro da história de Salomão. Quarto, o livro das crônicas dos reis de Judá e Israel. Quinto, o livro de Natã, ou da história de Natã. Sexto, o livro dos reis. O livro da genealogia. O livro da vida. O livro da visão de Naum. O livro da geração. O livro das palavras. E o mais importante de todos, o livro da destra, o Apocalipse. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Amém e amém.